Seja bem-vindo, Espírito Santo. Meu coração é o teu lar. Seja bem-vindo, Espírito Santo. A minha casa é também tua casa, e a minha família é o teu lugar. Seja muito bem-vindo, queridão. Páduas Júnior com a gente aqui no Revolução Jesus. E galera, eu não tô sozinho não, tem muita gente. Páduas, chega com a gente aqui e olha só, me acompanhe, porque olha só, já estamos fechadaço aqui. Lucas Reis, por favor, apresente as damas pra gente, Lucas Reis. Com certeza, as duas já são de casa. A Magda já está aqui conosco, né, Magda? Muito bem-vinda. Mais uma vez. Estar aqui no Revolução Jesus, ainda mais em Pentecostes. Oh, coisa boa. O fogo vai descer, não é verdade? Sempre. E Camila Gonçalves. Boa noite, povo! Que alegria! Mais uma segunda-feira, mais um Revolução Jesus. Estamos aí dentro da sua casa. O Espírito Santo desceu e nós estamos aqui. Já quero aproveitar para convidar você para ir lá no nosso Instagram, @Revolução Jesus. Diga pra gente como foi a experiência de ontem, viver esse movimento do Pentecostes e como você se relaciona com o Espírito Santo. Talvez você ainda não sabe como fazer isso e hoje a gente vai também conversar um pouquinho sobre isso, né, sobre a nossa rotina com o Espírito Santo, como viver essa experiência atualizando o Pentecostes todos os dias da nossa vida, tá bom? Então, @Revolução Jesus, segue lá. A gente já postou a nossa fotinha de hoje e você já pode comentar da sua experiência com o Espírito Santo. E como a Camila falou, ontem a igreja celebrou o dia de Pentecostes. Só que o Pentecostes não fica só no domingo, 50 dias após a Páscoa. Pentecostes acontece todo dia na nossa vida. E o programa de hoje, nós iremos abordar como nós podemos viver o Pentecostes no dia a dia. Como podemos, Magda, viver o Pentecostes no dia a dia? Inclusive, o Padre Jonas tem um livro escrito Pentecostes hoje, que eu lembrei. Como nós podemos viver assim, Magda? Olha só, Lucas, essa experiência com o Espírito Santo ela é muito forte aqui, né, dentro do nosso carisma. E eu fiquei pensando agora, inclusive, né, Revolução Jesus na segunda-feira, né, já consagrado ao Espírito Santo, a segunda-feira que a igreja dedica ao Espírito Santo. Então, Padre Jonas tinha um costume, né, aqui dentro da Canção Nova, a gente já acordar de manhã dizendo bom dia, Espírito Santo, que vamos fazer juntos hoje. Né, já começa por aí. Então, pequenas práticas que vão nos fazendo ficar cada vez mais amigo do Espírito Santo. Né? O Espírito Santo ele precisa ser esse amigo com quem eu, assim como eu estou conversando com você agora, Lucas, como eu estou te tocando, eu preciso também dialogar o tempo todo com o Espírito Santo, tocar nele, pedir ajuda. Então, muitas vezes a gente se mete em perrengues por aí. Quantas vezes a gente se vê numa situação... E é diariamente, né? Eu não sei vocês, né? Eu de manhã acordo já, hoje de manhã, né? A vida real. Acordo de manhã, meu filho, eu falei, filho, vamos acordar, tem que ir para a escola. Eu não quero ir para a escola hoje. Vem, Espírito Me ajuda, Espírito Santo. Vem com força. Eu falei, eu te entendo, segunda-feira é mais difícil. A segunda sempre é mais difícil. Por isso que a igreja já deixou o Espírito Santo para a segunda-feira, né? Para a gente já pedir essa força.
para a gente encarar o dia, encarar o que a gente precisa viver e, de fato, ser uma força real, uma força concreta. Quer dizer, não é brincadeira que a gente está falando, é real. Sim, sim. E eu achei legal, a Camila, ela introduziu aqui o nosso programa dizendo da nossa rotina com o Espírito Santo. Eu acho que é bem isso mesmo. Isso. Precisa ser uma rotina, né? O Espírito Santo, ele precisa estar na nossa vida atuando a todo momento. Eu me lembrei aqui do Padre Jonas, né? O Padre Jonas, ele, depois da sua experiência com o batismo no Espírito Santo, ele passou a ter um relacionamento cotidiano com o Espírito, né? Tanto que o Padre Jonas, ele teve aquela frase que virou um jargão, né? Bom dia, Espírito Santo, o que nós vamos fazer juntos hoje? Né? Então isso passou a ser essa tradução da rotina, do cotidiano, né? O Pádua também, ele é pai, tem 2 crianças, né, Pádua? A hora que a Magda falou, né, eu fiquei imaginando, né? É assim também lá, Pádua. Vem assim, Espírito Santo. Como é que funciona lá, irmão? Nessa hora agora aqui, né? Tem que pedir o auxílio, né? O auxílio do Espírito Santo. Eu estava aqui presente durante a pregação do Padre Roger no acampamento. E ele falava que o Espírito Santo não é uma força, não é uma energia, né? O Espírito Santo é uma pessoa, onde a gente tem que se relacionar com ele, pedir a ele, vem cá, Espírito Santo, fica comigo hoje, me dá força para eu ser um pai melhor, para ser um marido melhor, né? Eu me doar melhor aqui em casa, porque eu acho que eu sou ministro de música também, né? Claro, mas ali o dia a dia de casa, as tarefas, as responsabilidades, se a gente não tiver a força, tiver a graça, o poder do Espírito Santo, irmão, não vai não. Não vai não. Sabe o que eu estava lembrando? Não vai não. A hora que a Magda estava dizendo do livro do Padre Jonas, né, Pentecostes Hoje. E eu lembrei de uma experiência que eu fiz com esse livro, porque quando eu fiz o meu encontro pessoal com Jesus, eu fui na loja Canção Nova, eu lembro que eu comprei várias coisas assim, né? Eu falei, nossa, eu quero me aprofundar, eu quero ler mais, enfim. E eu fui e comprei esse livro, Pentecostes Hoje. E ao decorrer do livro, assim, o Padre Jonas, ao final de cada capítulo, ele faz uma oração. Então, no final de cada uma tem uma oração ao Espírito Santo. E eu lembro que eu não conseguia fazer uma oração espontânea ao Espírito Santo. Porque aquilo ali, para mim, era uma novidade, né? O meu relacionamento com o Espírito Santo ainda era uma novidade. E eu lembro que eu parava e pegava essas orações do livro. Então, eu ia rezar, eu não conseguia fazer oração espontânea, eu pegava o livro sempre. Ele ficava sempre perto de mim, porque eu pegava, abria e fazia aquela oração do livro que me ajudava a viver esse movimento, né? E, ao longo do tempo, eu não precisei mais daquele livro, no sentido de elaborar a minha oração, porque eu fui ficando mais íntima, né? Como a Magda disse, como é uma pessoa que eu me relaciono, eu fui ficando mais íntima e aquele relacionamento ele fluiu melhor, né? Então, como que a gente vive, né, na nossa rotina? Porque o Espírito Santo também, ele trabalha naquilo que a gente né, naquilo que são as nossas limitações, né, potencializando aquilo que é bom, mas também trabalha dentro daquilo que a gente comporta, né? Ele não ia me dar aquilo que eu tenho hoje, por exemplo, foi uma construção, o relacionamento, né? Como que é para vocês também hoje? Como que foi essa construção, né, dessa intimidade com o Espírito Santo? E como que é isso vivido na prática, né? Que às vezes as pessoas podem olhar aqui para a gente hoje falando disso. Porque você precisa se relacionar com o Espírito Santo. Você precisa ser amigo do Espírito Santo. Mas mas e aí? Eu vou fazer isso? de que jeito? Se eu nunca conversei com ele, né? Quem, ó? Lucas parece que quis falar. Então, eu tenho que dizer o seguinte, é porque às vezes as pessoas podem olhar, você está de casa, está nos acompanhando, fala sobre o Espírito Santo, e eu achei interessante também um pouquinho do que o Pádua trouxe, um pouquinho do que a Magda trouxe, porque falar de uma vivência de espiritualidade é ver uma espiritualidade encarnada. Como que você é cheio do Espírito Santo? Ficando na capela 20 horas durante um dia? Talvez ajude. Mas viver uma vida no Espírito não nos tira de uma vida concreta da realidade, de ter que acordar os filhos que não querem ir para a escola, de como o Pádua falou, de ser um bom marido, de ser um bom pai. Lavar uma louça para ajudar Lavar uma louça. Eu sou ruim nisso, mas se não for o Espírito... Aí que não vai, né? Seria mas eu acho que é importante nós trazermos isso, Magda, Pádua, trazer como que vocês conseguem encarnar uma vida no Espírito. Né? Não de uma encarnação, de uma reencarnação, mas uma encarnação. Como isso é encarnado na vida de vocês? Nossa, aqui eu tenho que ser um homem do Espírito, aqui eu preciso ser uma mulher do Espírito, porque senão, por mim, eu vou ver pela carne. Como que é isso na vida de vocês dois?
Então, assim, como eu falava, né? Se a gente não pedir a presença todo dia, não acordar, como a gente começou a falar aqui, não acordar no início, mas, assim, hoje em dia é mais fácil você querer o controle das coisas, né? Você pegar o controle e dizer, não, a minha casa, quem vai pegar as rédeas da minha casa sou eu. Quem vai reger a minha casa, quem vai governar a minha casa sou eu. Ou seja, é mais fácil hoje a gente pegar o controle que é de Deus, que é do Espírito Santo, né? Hoje em dia, nas redes sociais, a gente vê muitos super homens, né? Super mulheres aí, que infelizmente não mostram essa realidade, né? Essa fraqueza mesmo, que como a palavra diz que em Atos 1, que o Espírito Santo ele virá e vos dará força. Nós somos fracos. Jesus sabia que a gente estava fraco, né? Jesus sabia da nossa fraqueza, sabia das nossas limitações, e ele precisava mandar o Espírito Santo. Ele precisava mandar o Espírito Santo para nos ajudar. Mas assim, é muito melhor uma vida entregue ao Espírito. Quando a gente está fora do Espírito Santo, parece que a coisa não anda, parece que a gente está andando de freio de mão puxado, né? Nada flui, nada acontece. E quando a gente diz ao Espírito Santo, realmente, Espírito Santo, o controle é teu, a minha vida é tua, o meu casamento é teu, o meu dia a dia é teu, aí a coisa muda. Embora fraco que somos, embora pecadores que somos, aí o Espírito vem nos dar força e nos transforma. Auxílio, né? Pode falar. Eu acho o seguinte, que a cena de Pentecostes, né? Resumindo, estavam lá os apóstolos, fechados, com medos, ou seja, pessoas que fizeram a experiência com Jesus, ouviram, né, Jesus falar, enfim, mas que diante ali, né, da morte de Jesus, ficaram sem entender nada, embora Jesus tivesse falado muito, tivesse explicado e tudo mais. Então, e aí vem a grande transformação, vem Pentecostes, vem o Espírito, e aí sim eles, né, tem toda aquela cena, né, que a gente vê relatado na Sagrada Escritura, onde eles tomam a coragem e saem. Certo? Ok. E aí que está a grande virada do que é ter uma vida no Espírito no dia a dia. Uma vida no Espírito, no dia a dia, ela, de fato, traz uma vida no Espírito. Eu posso ir na capela, eu posso rezar, eu posso, né, cantar para Deus, vir aqui falar no Revolução Jesus, ser apresentadora, ser missionário, mas se eu não deixo que o Espírito Santo, de fato, tome as rédeas, como o Pádua falou, né, eu vou ser o Senhor da minha vida. Mas esse Senhor da minha vida não quer dizer que eu vou ser corajoso, não. Talvez eu vou ficar ali, preso, né, não vou ter coragem de fazer, de tomar a atitude certa, de ter paciência na hora que eu preciso ter paciência, de me calar na hora que eu preciso me calar, ser profeta na hora que eu preciso ser profeta e falar na hora certa, do jeito certo. Então, às vezes, a gente usa muito dom de ciência, né? Imagens, no momento de oração. Né? A gente vai rezar aqui no final do programa, a gente tem o momento do grupo de oração, onde a gente fala que a gente exercita os dons, mas os dons, e isso que o Padre Jonas ensinou, e dentro do Carisma Canção Nova a gente aprende muito isso, e eu aprendo diariamente. Não é só para esses momentos. Não. A gente precisa ter, de fato, né, um dom de ciência aqui no dia a dia. Mas como vai se dar isso? Eu preciso ter uma vida no Espírito. Sim. Para que os dons, de fato, venham para fora no meu dia a dia. Para que eu, diante ali, eu dei o exemplo do meu filho, né, que diante do meu filho eu possa ali olhar e falar assim, o que está acontecendo aqui? Espírito Santo, me mostra, me dá sabedoria. Qual que é a raiz disso? Né? Você com o seu pai, com a sua mãe, né? Às vezes está acontecendo alguma situação com o seu irmão. Né? Qual que é a raiz disso? Espírito Santo, me mostra, me dá a solução. Me dá a palavra de sabedoria que eu preciso agora para resolver esse problema, né? Com o meu vizinho, enfim. Tem coisas que... nós só vamos ter a verdadeira solução no nosso dia a dia se nós formos verdadeiramente movidos pelo Espírito. Boa. Eu achei legal, Magda, porque isso que você falou é muito sério. Porque a promessa de Deus para nós
né, é que ele nos daria o Espírito Santo, e a Bíblia, a palavra de Deus vai nos dando vários adjetivos para o Espírito Santo. É o paráclito, é o advogado, é o auxiliador, é vários adjetivos que a palavra de Deus vai dando ao Espírito Santo para que a gente possa entender que a sabedoria para as nossas ações vem do Espírito Santo. Ele que é o detentor de todas as coisas, que sabe de todas as coisas, é Ele que nos vai inspirar os bons propósitos, as boas atitudes, que vai nos inspirar como ser bons pais, como vocês disseram, né? Isso é muito bonito, isso é muito bonito. Agora, a gente já está quase terminando o primeiro bloco, olha como foi rápido, né? Mas, rapidamente, um ping-pong aqui, Pádua e Magda. Fala para mim, Pádua, hoje, qual tem sido o dom que o Espírito Santo mais tem te dado hoje para você lidar com as realidades da tua vida? Paciência. Paciência. E aí, Magda? Está na conquista, viu? Mansidão. Essa é forte. Essa Mansidão. É forte. E aí, Lucas? E com você, cara? Eu acho que é a perseverança. Perseverança. E aí, Camila? Nossa, são tantos, né? Mas eu vou dizer da fé. A fé. Da fé. A fé. Da confiança, né? A fé no sentido da confiança. E você, Carpanelli? Olha, eu vou até olhar para minha excelentíssima esposa aqui, que eu acho que Deus tem nos dado um dom em comum nesse tempo. Porque muitos talvez não vejam a espera como um dom. Mas a gente tem tocado, né, meu amor? O quanto que a espera tem sido um dom. E a gente, pela fé, faz essa experiência de ver essa espera como um dom muito fecundo, que vai gerar muitos frutos, né, meu amor? É o dom do Espírito que a gente está tocando nesse tempo. Maravilha. Vamos de música, então, para a gente fechar o nosso primeiro bloco? Vamos lá, Marcos 16, versículo 15, em Deus nos dá uma ordem, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Essa música é autoral, né, Pádua Júnior? Eu quero aí, ver. É nóis, é nóis. Bora lá. Por onde for te levarei, ó Senhor. O teu Santo Espírito me fortalecerá. Teu fogo santo descerá onde eu chegar. E todos juntos vão dançar. Esquerda, eu vou pra frente e para trás. Foi a tua presença que nos trouxe aqui, Senhor. Não desistiremos te perseguir até te encontrar diante da tua glória. Não podemos ficar de pé. Mostra quem tu és, vem nos visitar, nos fazer queimar de novo. Ezequiel 37. Vi que havia muitíssimos ossos sobre a planície e estavam bem ressequidos. Ele me perguntou: Filho do homem, estes ossos poderão reviver? Filho do homem, estes ossos poderão reviver? Talvez você agora se encontre dessa forma. Será que hoje eu tenho alguma chance de reviver? Será que hoje eu tenho alguma chance de uma vida nova? Você que está prestes a tirar sua vida, você que está me acompanhando agora,
com tudo pronto para tirar a sua vida. E você também se pergunta: é possível reviver? E eu quero te dizer, sim, é possível. É possível. A palavra vai continuar dizendo, Ezequiel responde, eu respondi: Senhor Deus, és tu que sabes. E ele me disse: profetiza sobre estes ossos. E eu quero agora, fazendo a palavra de Ezequiel, reviver. Eu peço agora que essas palavras de Ezequiel sejam proferidas como se fosse a primeira vez. Que essas palavras de Ezequiel agora recaiam sobre a sua vida, você que me acompanha agora, você que me escuta. Essa profecia não é do Antigo Testamento, daquele tempo, daquele povo, daquela visão. Não, essa profecia agora se faz vida. Essa profecia agora se faz nova. O Espírito Santo agora sopra e Deus profetiza sobre você. É sobre você, é sobre mim, profetiza. Ossos ressequidos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: a estes ossos vou infundir-vos eu mesmo um espírito para que revivais. Eu vos darei nervos, farei crescer carne e estenderei por cima a pele. Porei em vós um espírito para que revivais. Então sabereis que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor Deus. Profetizei conforme me for ordenado. Enquanto eu profetizava, ouviu-se primeiro um rumor e logo um estrondo. Quando os ossos se aproximaram uns dos outros, eu olhei e vi nervos e carne crescendo sobre eles e por cima a pele que se estendia. Mas faltava-lhes o sopro de vida. E você que agora que está me ouvindo, talvez você se sinta assim. Eu vou no grupo de oração, eu assisto a canção nova de manhã, de tarde, de noite, eu acompanho os programas, eu rezo o rosário, eu estou indo à missa, mas parece que ainda falta algo. E falta. Mas o que faltava acabou. Se você estava com aquele sentimento que faltava algo, eu quero te dizer, esse sentimento acaba agora. Porque é agora, nesse momento, que a palavra de novo se faz carne. E o Espírito Santo está te devolvendo a força, está reunindo os ossos, está te tirando do sepulcro, está te ressuscitando, e agora o que falta não vai faltar mais, que é o Espírito Santo. Essa palavra agora de novo se faz vida. Ele me disse, agora eu digo, como Ezequiel disse, e eu profetizo sobre você. Profetiza para o Espírito, profetiza, filho do homem, dirás ao Espírito. Assim diz o Senhor Deus: vem, ó Espírito, dos quatro ventos soprar sobre estes mortos, para que eles possam reviver. Eu repito, vem, ó Espírito, dos quatro ventos soprar sobre estes mortos, para que eles possam reviver. O Espírito Santo agora é que sopra. É o Espírito Santo agora que vem. É esse ruá, é esse sopro do Espírito que vem nos tirar da morte, que vem nos tirar da depressão, que vem nos tirar agora do espírito de suicídio. Veja só, meu irmão, só Deus tem o poder de trazer a vida novamente ao homem. Só Deus é que tem este poder. Eu posso aqui, eu tenho um corpo, eu posso me movimentar, eu posso andar, eu posso falar, mas veja só, você que está aí me ouvindo, você pode também perceber tudo isso em você. Mas eu digo, se você não tem o Espírito Santo, eu te digo, meu irmão, se você não tem o Espírito Santo, é como você fosse um morto-vivo.
É triste, mas é real. Se você não tiver o Espírito Santo, você vai viver nessa terra como um morto-vivo. Diz a palavra: mas faltava-lhes o sopro da vida. Ezequiel 37, versículo 8. No final, Deus diz, o profeta diz: eu olhei e vi nervos e carne crescendo sobre eles, e por cima a pele que se estendia, mas faltava-lhes o sopro de vida. Faltava-lhe o sopro de vida. Quantos de nós trabalhamos, temos um bom emprego, fizemos uma faculdade, eu digo até, você tem dinheiro até de sobra, mas por que você ainda sente um vazio? Você já se perguntou? Por que eu ainda acho, por que ainda parece que falta algo? Você que já realizou seu sonho, já foi trabalhar onde você imaginava, e parece que falta algo. O meu sonho era casar. Você está noivo ou você casou, mas está faltando algo. Eu queria namorar, estou namorando, mas falta algo. Vai faltar sempre. Se você não tiver o Espírito Santo, vai faltar sempre. Esse vazio vai ficar sempre te atormentando, porque sem o sopro da vida, nós vivemos nessa terra, mas vivemos como mortos vivos. Vivemos como mortos vivos. Vivemos, mas não vivemos. E o que Deus quer é que você hoje possa viver verdadeiramente. Veja só, para nascer é preciso passar pelo parto. E o parto nós sabemos que é um processo de dor, é um processo de esforço. É preciso sair de um lugar cômodo, que é o ventre da mãe, para nós encararmos o mundo aqui fora, um lugar desconhecido. Não é um processo fácil, o parto, o nascimento. Não é. Da mesma forma, não é diferente. Nascer do Espírito é difícil. É preciso sair da sepultura do pecado e permitir que os nossos ossos sejam reunidos. É preciso ganhar uma nova carne, nervos, e por fim receber o ruá do Espírito Santo. É preciso romper com o pecado. É preciso. Se você quer nascer do Espírito Santo, se você quer ser cheio do Espírito Santo, você precisa se decidir agora. Se decida agora. Se decida agora. Repete comigo: eu rompo agora. Eu rompo agora. Peço ajuda aqui do Pádua para repetir junto comigo. Eu rompo agora. Eu rompo agora. Com o pecado. Com o pecado. Eu quero uma vida nova. Uma vida nova. Uma vida cheia do Espírito Santo. Uma vida cheia do Espírito Santo. Deus quer que você nasça nessa noite, nesse Revolução Jesus. Esse Revolução Jesus de hoje é a data que Jesus marcou para você nascer de novo. E eu tenho certeza absoluta que você não quer sentir mais esse vazio. Eu tenho certeza que você não quer ficar nessa depressão. Eu tenho certeza que você quer encontrar, preencher no teu coração esse vazio. É um vazio. Você tem tudo, mas tem um vazio, tem um buraco. Meu irmão, esse buraco só pode ser preenchido pelo Espírito Santo. Nada mais vai te preencher, nem droga nenhuma, nem bebida nenhuma. Me desculpa, nem relação nenhuma. Com homem, com mulher, com o que você quiser. Nada vai preencher o teu coração. Você está como esses ossos ressequidos, como morto. E só o Espírito Santo pode dar a grande guinada, a grande virada da tua vida. Só o Espírito Santo. Permita agora fazer uma experiência. O que você tem a perder? Você já viveu tanto tempo desse jeito? Você viveu tantos anos do seu jeito, da sua forma. Eu te pergunto, o que você tem a perder? Você já fez tudo o que você queria?
Eu estou te pedindo, dá uma chance. Uma chance agora. Para o Espírito Santo vir. Para Deus mudar a tua história. Eu tenho certeza absoluta que você não vai se arrepender. Porque eu não me arrependo. Dinheiro nenhum no mundo pode dar o que o Espírito Santo dá. Experiência de festa nenhuma pode te dar o que o Espírito Santo dá. Droga nenhuma pode te dar o que o Espírito Santo te dá. Mulher nenhuma pode te dar o que o Espírito Santo te dá. Homem nenhum pode te dar o que o Espírito Santo vai te dar. Nada nesse mundo, nem viagem nenhuma nesse mundo, nem coisa material neste mundo, nada nesse mundo pode fazer com que você seja tão pleno, tão feliz. Pode se sentir tão completo. Eu te digo, faça a experiência do Espírito Santo. Faça a experiência do Espírito Santo. Mas faltava-lhes o sopro da vida. A única coisa que te falta agora é o sopro da vida. É o sopro do Espírito. O Espírito que é capaz de ressuscitar dos mortos. E essa passagem, ela prefigura a ressurreição de Jesus. Essa passagem prefigura a nossa ressurreição. Seremos ressuscitados, porque fomos feitos, sim, com este corpo, mas temos uma alma. Mas um dia triunfaremos gloriosos com Cristo. Quem triunfará com Cristo glorioso? Aqueles que aceitaram receber o Espírito Santo já nessa terra. Se você quer viver eternamente, não só viver uma vidinha qualquer nessa vida aqui, mas viver uma vida de verdade. E aí, quando ainda chegar o fim, você viver eternamente e ter depois o seu corpo ressuscitado, se abra o Espírito Santo, porque senão, meu irmão, infelizmente, eu tenho que te decretar que você não vai estar morto só agora, mas infelizmente, você vai estar morto eternamente. Eternamente. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Move o nosso ser. Vem Espírito Santo. Ele virá nos batizar com o Espírito e com fogo. Ele virá nos batizar com o Espírito e com fogo. Você pode dizer: clamamos, vem nesse lugar. 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 E nós vamos, neste clima de oração, nós já queremos convidar você a retornar no terceiro bloco e nós vamos rezar. Nós vamos clamar o Espírito Santo. Eu vou pedir que o Pádua cante esse trecho da canção mais uma vez. E eu peço para você, fique com o seu coração muito aberto. Nós vamos, pela graça do Espírito Santo, provar deste Espírito Santo que quer fazer algo sobrenatural nas nossas vidas. Amém? Nós vamos cantar. Você fique aí para a gente viver essa experiência com o Espírito Santo. Vem
deseja o Espírito Santo na sua casa, onde você estiver. Diga para Ele: vem, 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 nos batiza com teu fogo. Vem, nos batiza, Espírito Santo. Me batiza com fogo, Deus, com fogo, Deus, com fogo, Deus. Não sei viver longe do fogo. Eu quero mais do teu fogo. Me batiza com fogo, Deus. Me batiza com fogo, Deus, com fogo, Deus. Você pode cantar isso com mais força. Não sei viver longe do fogo. Eu quero mais do teu fogo. Me batiza com fogo, Deus, com fogo, Deus. Coloque mais intensidade. Não sei viver longe do fogo. Eu quero mais do teu fogo. Me batiza com fogo, Deus, com fogo, Deus, com fogo, Deus. Vem, nos batiza com teu fogo. Queremos queimar de amor, queimar de amor. E é isso que nós pedimos, Senhor. É isso que nós pedimos, Senhor. A promessa que o Senhor fez para os seus apóstolos: eu vou, mas eu enviarei o meu Espírito Santo para vos dar força, para te dar sabedoria, para te dar o auxílio necessário, para que você possa ser aquilo que Deus quer que você seja. Por isso, Senhor Jesus, nós estendemos as nossas mãos agora. Nós não sabemos, Senhor, o que os teus filhos estão vivendo. Nós não sabemos, Senhor, quais são as realidades que eles estão passando, as lutas que eles estão travando. Mas nós sabemos, Senhor, que o Senhor fez uma promessa a nós, que o Senhor enviaria o seu Espírito Santo para nos dar força, para nos dar coragem, ousadia, sabedoria. E é esse Espírito que nós queremos clamar agora, Senhor. Assim como a Magda nos conduziu na sua pregação, nos trazendo essa realidade do quanto o Espírito Santo, ele só precisa de uma oportunidade. Você viveu até aqui, talvez sem viver essa experiência com o Espírito, e nós queremos agora propor para você este momento: se abra essa graça. E junto com os meus irmãos, eu quero pedir, Senhor, visita cada um dos teus filhos que estão aqui acompanhando este programa. Por aqueles que irão assistir esse programa que ficará nos nossos canais no YouTube, nós pedimos, Senhor, a graça do teu Espírito Santo, que eles sejam cheios da tua graça, Senhor. Eu quero pedir aos ministros de música que comecem a ministrar com instrumentos. E você que me acompanha de casa agora, quero convidar você aqui a seus braços. Você que está em casa, você que nos acompanha. Ontem nós celebramos Pentecostes. E celebrar Pentecostes não é simplesmente fazer memória de um ato litúrgico, não. Celebrar Pentecostes, recordar Pentecostes, é viver na nossa vida no hoje, no agora. Como a Magda trouxe na pregação, eu não sei
quais são os ossos ressequidos no qual você se encontra. Eu não sei quais são os problemas no qual você se encontra, as enfermidades no qual você se encontra. Mas nós estamos aqui para trazer para você a solução para esses problemas. Padre Jonas, a Bíblia disse que a solução do Brasil era o batismo no Espírito. E é isso que nós queremos ministrar na sua vida. É isso que nós queremos clamar sobre você, o batismo no Espírito. Eu quero pedir aos ministros de música para crescer nos instrumentos. Nós queremos, Senhor Deus, crescer e levar esse batismo no Espírito. O batismo no Espírito é a solução da depressão que você vive. O batismo no Espírito é a solução da ansiedade que você vive. O batismo no Espírito é a resposta. O batismo no Espírito é a solução. E essa resposta quer entrar na sua casa hoje, como entrou nas portas de Jerusalém, sobre aqueles apóstolos que se encontravam abatidos, cansados, amedrontados e foram tomados por uma graça. Nos tome hoje, Espírito Santo. Nos tome agora pelas mãos e nos reerga e nos levante por tua graça, pelo seu poder. Nós clamamos, nós pedimos: vinde, Espírito Santo, vinde, Espírito Santo, vinde sobre aqueles que são fracos, vinde, Espírito Santo, sobre aqueles que estão cansados, vinde, Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo tem o poder de quebrar as algemas e as prisões que hoje você vive. Por isso, eu quero pedir mesmo esse batismo no Espírito Santo sobre a sua vida, sobre aquelas sentenças que foram proferidas contra você, que até foram ditas por você mesmo. Você que tenta fugir de algum vício, uma palavra que vem muito forte ao meu coração, a dependência emocional. O batismo no Espírito Santo tem o poder de te libertar. Tem o poder de te libertar desses vícios. Tem o poder de te libertar dessas prisões. Por isso eu quero te convidar nessa hora para você tomar posse. E ainda que você ainda não tenha essa intimidade com o Espírito Santo, ainda que você não ore em línguas, eu quero te convidar com as suas palavras, você dizer para o Espírito Santo que você o acolhe, que ele é bem-vindo no seu coração, que você quer viver com ele, que você quer ser dependente dele e que por ele você quer ser liberto. Você quer ser liberto de todas essas prisões que hoje te impedem de viver na liberdade de filho de Deus. Nesse último minuto eu te convido, você que quer, que aceita, se ajoelhe aonde quer que você esteja. Se você pode, se ajoelhe e receba agora o batismo no Espírito Santo. Um dia o Padre Jonas falou de 100 milhões de jovens para Deus. Senhor, eu peço agora o batismo no Espírito Santo para cada um destes que fazem parte destes 100 milhões de jovens para Deus. Começando de mim, Jesus, dos meus irmãos que aqui estão, dos nossos cinegrafistas, de quem está lá no controle, mestre, todos que estão nos acompanhando, trabalhando, os meninos que estão cantando, o Ministério de Música. Senhor, alcança agora com o teu batismo no Espírito Santo. Nesse dia, pela fé, você não precisa sentir nada. Alguns vão repousar, alguns vão sentir o seu fogo, o seu corpo incendiar, a sua mente. Você está eufórico, mas alguns não vão sentir nada e não importa o sentimento. É pela fé. Receba agora e diga: eu aceito ser batizado no Espírito Santo. E em nome de Jesus, ser batizado no Espírito Santo, a sua vida não vai ser mais a mesma. Eu estou proclamando, a partir de hoje, você é uma nova criatura e você vai ver isso na sua vida concretamente. Porque quando Jesus entra, não tem mais como o inimigo permanecer. Aonde a luz entra, as trevas vão embora. Aonde Jesus entra, todo o mal se dissipa. Que agora seja um momento de profunda libertação na sua vida. O Espírito Santo te enche agora dos dons, dos carismas, da água do Espírito Santo. Lava, Espírito Santo, tudo que precisa lavar e incendeia. Coloca fogo agora em todo pecado, que todo pecado
pecado seja agora eliminado pelo fogo do Espírito Santo. O haralabarie cantar alabaraie alabaraie cantar alabaraie. O naralabaria cantar alabaraie alabaraie uralabarie alabaraie. Vem nos batiza com teu fogo, queremos queimar de amor, queimar de amor. Vem nos batiza com teu fogo, queremos queimar de amor, queimar de amor. Vem nos queimar, Espírito.